Eu tenho que baixar aqui, dar uma olhada nos slides. Eu acho que era esse que tinha ficado. Isso, era esse aqui. Aí, na aula passada, se eu não me engano, a gente tinha parado nessa parte dos boxplots, certo? A gente tinha visto o boxplot era uma forma de comparar várias distribuições, né? E aí a gente tinha uma regra para poder determinar o que é outlier e o que não é outlier, né? E aí isso aqui esse ponto foi considerado outlier, esse aqui também, tá? Que mais? A gente viu que esse primeiro valor é o Q1, é o quantil que deixa 25% de probabilidade à esquerda. Esse aqui é o Q2, que deixa 50% à esquerda. E esse aqui é o Q3, que deixa 75% à esquerda, tá? Então, essa caixinha daqui, ela tem 50% de probabilidade dentro dela, ou seja, metade dos dados estão dentro dessa caixinha e a outra metade está fora dela, ou para baixo ou para cima, tá? Bom, então vamos só terminar essa parte de análise de gráficos falando sobre... Eu acho que agora eu não vou precisar usar duas telas, então vou maximizar aqui. Professor, depois o Oi. senhor vai colocar esse slide 7 lá, né? Sim, eu não coloquei, não? Não. Eita, tá, eu vou colocar. Beleza. Então, pessoal, aqui a gente tem o que a gente chama de diagrama de dispersão, que é um gráfico de duas variáveis. Deixa eu ver se eu consigo, de fato, colocar full screen. Não mudou nada. Tá, só o que mudou é que eu posso apertar para cima e para baixo. Tudo bem, vou deixar assim, e aí se eu precisar eu dou o zoom, tá? Bom, então vamos lá. O objetivo é mostrar duas variáveis no mesmo gráfico, e aí a gente plota as observações da variável 1 com respeito à variável 2. Então, no eixo x, a gente tem a variável 1, no eixo y, a variável 2. Então, o objetivo é investigar as relações entre essas variáveis. Por exemplo, aqui nesse primeiro gráfico, eu tenho número de sementes no eixo y, e no eixo X é massa seca da planta. Isso é biomassa? Eu já não lembro mais. Talvez tenha alguma diferença, né? Senão acho que teria escrito biomass. Né? Mas, enfim, aqui a gente tem a massa seca da planta e o número de sementes. E a figura diz que... biomassa, está falando aqui na própria legenda. Water Lilies, eu acho que Water Lilies é Vitória Régia. No Far Luteum, no Maine, nos Estados Unidos, em agosto de 2001. Então, o que acontece? Aqui a gente tem, quanto maior a biomassa, maior o número de sementes produzidas por aquele espécime, essa espécie aí, no Far Luteum. Então, se você analisar, colocar cada ponto desse se refere a uma planta. Então, essa planta deve ter biomassa aproximadamente igual a 60, né? E a quantidade de sementes está talvez igual a 50, algo assim. Então, cada ponto desses, ele diz respeito a duas observações, né? A uma observação XY, que é o que está no eixo X, e uma outra observação YI, que está no eixo Y. Então, o que a gente chama de ponto no plano cartesiano, tá? Nesse caso, pessoal, os pontos estão razoavelmente bem alinhados, né? Claro que eles nunca vão alinhar certinho, porque isso é impossível, né?
Mas, tipicamente, a gente pode reparar que a tendência é que quando se aumente o número de... quando se aumente a massa seca, né, ou a biomassa, não sei, da planta, a tendência é aumentar também, linearmente, o número de sementes. Tá? É isso que o gráfico está mostrando aqui para a gente. E é legal porque aqui os autores até colocaram a equação do gráfico, né? Então, essa linha daqui, pessoal, é uma função de primeiro grau. E ela tem essa equação que está sendo colocada. Y é igual a 1,779 de x menos 35,84. Tá? Ou seja, esses dois números que aparecem aqui são os números que determinam a reta. Lembra que a reta é dada por y igual a ax mais b? Essa era a equação da reta, y igual a ax mais b, né? Então, aqui está o meu A, aqui está o B. E como é que a gente interpreta? A gente olha para esse ponto aqui, é o ponto onde a reta cruza o eixo X. Nesse caso, tá, tem que notar que a reta no eixo X começa em x igual a 50, tá? Então, aonde ela vai interceptar o eixo, apesar do eixo estar sendo colocado aqui, o eixo, na verdade, deveria estar mais para cá, tá? Porque aqui está começando dos 50. E o eixo é onde fica associado ao zero. Então, se eu esticar essa reta daqui, esse ponto menos 35,84 é o ponto no eixo Y, onde a reta vai encostar com o eixo. Tá? É o ponto na vertical, onde a reta encosta com o eixo. Eu sei disso por quê? Porque é só fazer o x igual a zero. Se o x for igual a zero, quando o x é igual a zero, eu caio exatamente no eixo Y. Então, quando x é igual a zero, essa parte é igual a zero e o y fica igual a menos 35,84. É o que a gente chama de coeficiente linear. E esse outro número, esse 1,779, me diz que quando eu avanço uma unidade no eixo x, eu subo na reta, eu subo 1,779 unidades verticalmente, tá? Então, esse valor está associado a acréscimos de uma unidade em x, ou seja, o acréscimo de 1 grama na biomassa dessas plantas, né, em média, tende a acarretar um aumento de 1,779 número de sementes produzidas, tá? Então, aumenta 1,8 aproximadamente por grama de biomassa da planta, tá? Essa reta aqui é chamada de reta de regressão. Não necessariamente ela faz parte do diagrama de dispersão, tá? Pessoal, o diagrama de dispersão, o que ele tem que conter são os pontos que formam, né, as medições conjuntas de x e de y, tá? A reta é algo a mais, que se você vê que a relação parece linear, aí você pode colocar uma reta para poder explicar, tá? Aqui tem algo análogo, né? Que é concentração de nitrato, e aqui a quantidade de peixes por 75 metros. Eu só quero ver qual é a interpretação. Abundância de long-nosed dace. Eu acho que é algum tipo de bicho. Tá, número de peixes por 75 metros, tá, contra a concentração de nitrato. Tá, então pelo que eu entendi, o que ele está vendo olhando a quantidade de peixe, né, numa determinada metragem, né, de 75 metros, e ele está vendo a quantidade de peixe em função da concentração de nitrato, né? Então, aqui nesse caso, o que acontece, para cada um desses, você tem uma medição de peixes no eixo X, Y, quer dizer, e X no nitrato. Aqui a relação não é tão clara, né, como ela era no outro gráfico, mas, em geral, a gente também repara uma tendência de crescimento linear, né? De que conforme você aumenta a quantidade de nitrato, né, a concentração de nitrato, você espera ver um maior número de peixes. Só que, né, aqui tem uma dispersão muito maior.
né? A reta, ela não tem uma capacidade preditiva tão grande assim. Mas, em geral, né, parece ser verdadeiro que conforme você aumenta a quantidade de nitrato, você espera aumentar a quantidade de peixes. Tá? Então, são só comportamentos diferentes. Aqui, ele é bem próximo de ser um comportamento linear. Aqui não, né? Ele só parece ter um crescimento, parece ser uma relação positiva entre uma coisa e a outra, né? Entre nitrato e número de peixes, mas essa relação ela não é tão forte ou ela não é tão pronunciada quanto no caso da biomassa e quantidade de sementes. Bom, aqui tem, eu acho que já é a parte mais final mesmo, né? Que é a parte de correlações espúrias, né? Porque quando a gente fez quando eu mostrei aqueles plots para vocês anteriormente, o objetivo era explicar uma variável em função da outra. E aí, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque a gente sempre precisa investigar se a gente não está olhando para coisas que são correlações espúrias, né? Para duas variáveis que talvez visualmente pareçam correlacionadas, mas que na verdade não tem nenhuma correlação entre si. E eu gosto de mostrar esses gráficos, são dois na verdade, que ilustram bem isso. Então, nesse gráfico, a gente tem duas características sendo medidas. A primeira é número de pessoas que se afogaram por cair numa piscina. Então, aqui é número de pessoas que morreram afogadas depois de cair numa piscina, em vermelho. Tá? Em amarelo é número de filmes que o Nicolas Cage apareceu. Então, quando você plota uma coisa contra a outra, né, ao longo dos anos, parece, se você olhar só para o gráfico e esquecer o que significa essas variáveis, parece que a curva em amarela está bem correlacionada com a curva em vermelho. Por quê? Porque, em geral, quando a curva em amarelo aumenta, a curva vermelha também. Então, por exemplo, aqui, né, é claro, descontando algumas aleatoriedades, né, parece que o movimento é bem correlacionado. E se a gente calcular a correlação, aqui eles calcularam, deu 67%. E a correlação é um número que está entre 0 e 1, né? Ou seja, entre 0 e 1%, e 100%. Entre 0% e 100%. Quanto mais perto de 100%, mais correlacionado é o gráfico. Tá? Desculpa, está entre menos 100% e 100%. Quanto mais perto de menos 100% ou de 100%, mais correlacionado. Bom, e aí é claro, né, pessoal? Isso aqui aconteceu porque são poucos pontos. Então, quando eu coloco um gráfico diante do outro, né, pode ser que eu tenha uma coincidência, né, de que quando um gráfico aumenta, o outro gráfico diminui também, aumenta também. Né? Então a correlação fica alta, mas é só porque são poucos pontos, né? E de fato, isso aqui veio de um site, eu não sei se eu tenho ele aqui. Ah, não, só tem as fontes de onde ele pegou, né? IMDb e CDC, que são as fontes que geraram o gráfico. Eu não sei, mas isso quando na época que eu peguei esse gráfico aqui, ele era de um website que era só para explicar essa questão das correlações espúrias. Então, o que ele tinha era várias bases de dados, todas com poucas observações, tipo, com poucos pontos, e aí ele cruzava para você as informações, né, que tinha referentes àqueles pontos para achar correlações espúrias. Então, o que ele fazia era, ele simplesmente olhava os pontos, e aí, como era uma base muito grande de dados, ele sempre conseguia achar correlações bem elevadas. Né? Mas isso não é porque as variáveis estão correlacionadas, é só porque são poucos pontos. Então, você consegue fazer com que consegue achar duas variáveis que sejam, quando uma aumenta, a outra aumenta também, quando uma diminui, a outra diminui também, isso vai produzir uma correlação alta. Mas é claro que não quer dizer, por exemplo, que, sei lá, o Nicolas Cage está afogando pessoas nos seus filmes, né? E por isso tem mais mortes por afogamento nas piscinas quando o Nicolas Cage faz filme, né? É claro que não é isso que está acontecendo. Tem um outro exemplo aqui também que é parecido. Em roxo, pessoas que se afogaram depois de cair de barco pesqueiro. Em roxo, aqui a correlação é mais alta ainda.
E em amarelo tem taxa de casamentos em Kentucky. Então, né, obviamente, não quer dizer que quando menos pessoas se casam, menos pessoas caem, morrem afogadas nos barcos, né? Não é que as pessoas se casam em Kentucky e, sei lá, e jogam o cônjuge do barco para se afogar, não é isso, tá? Então, se você for olhar a correlação, ó, aqui está bem alta, 95%. Quase não dá para ver, eu imagino para vocês, porque fica muito... Aqui é difícil de ver, mas no meu computador eu consigo ver que é 95%. Então a correlação está bem alta, né? Porque quando uma cai, a outra também tende a cair, tá? Mas, de novo, isso é só coincidência dos pontos. Então, sempre que você vê algum gráfico, né, comparando duas séries temporais ou duas variáveis, tem que se perguntar o que está naquele gráfico, né? Quais são as variáveis que estão sendo medidas, e mesmo que você faça conta e chegue numa correlação alta, né, você ainda assim precisa se perguntar o que são essas variáveis, faz sentido que elas tenham correlação entre si, né? Nem sempre vai fazer sentido, como aqui nesse caso realmente não faz. Então é isso que a gente chama de correlação espúria, né? Então sempre tem que tomar cuidado com isso. Você pode até fazer as contas das correlações, mas precisa verificar o que as variáveis significam, para você identificar se aquela correlação foi alta por coincidência ou porque a quantidade de pontos é pequena, então é relativamente fácil de você achar coisas correlacionadas, ou se porque de fato as duas coisas são correlacionadas uma com a outra. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Por enquanto está tudo bem, professor. Tá. Bom, então vamos ver mais alguns gráficos, ainda em gráfico de linhas, né? Esse aqui é um gráfico interessante que ele mostra duas espécies, né, de Daphnia. Eu não sei como é que fala. Se fala assim, Daphnia, como é que fala o nome desse serzinho? Eu não sei. Alguém sabe, pessoal? Eu já dei aula várias vezes pro pessoal da biologia, mas eu sempre tive vergonha de perguntar o que é. Como é que Também fala? não tenho ideia. Parece um fantasminha, né? Eu não sei, mas quando eu vejo ele parece um fantasminha assim com a mão pra cima. Enfim. Então você tem essas duas curvas, tá? Um que é para Daphnia magna. Crustáceo. Oi? Desculpa interromper. É um Pode falar. crustáceo, eu acabei de olhar. É um crustáceo? É planctônico, Uau! pequenininho. Caramba! Crustáceo? Eu não estou duvidando, não. É só porque na minha ingenuidade, eu achava que crustáceo sempre tinha que ter, tipo, não sei como é que fala, alguma carapaça meio dura, sabe? Tipo um caramu, tipo, sei lá, uma lagosta, alguma coisa assim. Eu nem sei se lagosta é crustáceo. Gente, e o pior é que isso tudo fica gravado, né? Então, fala alguma besteira, vai ficar registrado para todo sempre, né? Mas é esquisito mesmo. Quando vê assim, não é parecido com nada que a gente conhece de crustáceo, então é normal. Pois é. Mas obrigado, valeu mesmo. Bom, mais uma coisa aprendida, né? É um crustáceo. Bom, vamos dar uma olhada então aqui nas duas curvas. Essa curva daqui mostra essas duas. Mostra. Lembrei de outra coisa que aconteceu. Quando eu dei essa matéria pela primeira vez, eu mostrei esse mesmo gráfico, né? E aí, eu estava dando aula, eu achei tão engraçado, porque quando eu mostrei essa figura aqui, eu falei, então, pessoal, eu procurei aqui a Daphnia magna, e eu achei essa figurinha aqui para ilustrar, coloquei ali para os alunos verem. Aí eu voltei para o gráfico e falei assim, mas essa Daphnia SP, eu não consegui achar a foto dela. Eu procurei no Google, procurei, e não consegui achar, eu não sei que tipo de espécie é essa. E os alunos começaram a rir, assim, meio que do nada. Aí eu notei que o pessoal estava rindo, mas eu falei, tudo bem, continuei dando aula. Aí no final da aula, o aluno chegou para mim, professor, você não achou a Daphnia SP? Porque não é uma espécie, esse SP é espécie de comparação, né? Não é o nome da espécie. Aí eu fiquei, ninguém corrigiu quando eu falei isso. Enfim, aí aprendi agora aqui, né?
aparentemente tem isso. Esse SP deve ser, acho que é uma espécie de comparação, algo assim. É porque quando a pessoa não sabe ou não especifica, é como se fosse geral, qualquer espécie daquele gênero. Ah, entendi. Ah, então é uma coisa mais agregada, então, né? Que agrega várias. É. Ah, saquei, saquei. Ah, agora fez meio mais sentido. É, é. Obrigado, valeu. Então, pessoal, o que dá para ver é que essa Daphnia magna, então, ela tem um comportamento de número de crescimento, né? Porque você vê o número de indivíduos por dia, ele tem um crescimento muito menor do que o padrão, né? Que você consegue ver com a Daphnia SP, com esse gráfico aqui. E o que é interessante também é que você vê que os pontos, né, que não tem overlap das duas curvas, né? Então elas são o que a gente chama de estatisticamente distintas umas das outras, né? Uma curva é estatisticamente distinta da outra, ela não tem interseção em comum. Esses tracinhos verticais aqui, eles são o que a gente chama de intervalo, né, de confiança, né, para as duas espécies. A gente confia que o verdadeiro número de indivíduos daquela espécie, digamos, ao final de 3 dias, se eu replicar esse experimento várias vezes, vai dar curvas diferentes. Mas essas curvas a gente confia com alto grau de confiabilidade que o verdadeiro, as curvas que a gente vai obter replicando esse experimento vão cair dentro desse intervalo. Então, se você fosse fazer de novo, talvez você observasse algo assim, né, ligeiramente diferente. Mas você observaria, a tendência é observar algo que caia dentro desse intervalo. Então, para que serve isso? Para que mesmo que você leve em conta a aleatoriedade referente a repetições do experimento, essas repetições não vão produzir curvas que se interceptam. Ou seja, o crescimento dessa espécie, da Daphnia magna, ele é significativamente diferente do padrão de comparação, tá? E é um crescimento significativamente mais lento, né? Porque conforme passam os dias, o número de indivíduos não cresce tanto quanto a comparação. Tá? Aí aqui está a foto do bichinho. Bom, e essa ideia, pessoal, de fazer gráficos com intervalos associados, ela é bastante comum, né, na biologia. Então aqui eu coloquei um outro que é o número de pássaros de acordo com a latitude. E aí estão em várias localidades de Delaware. Então aqui tem número de espécies e aqui a latitude. Então é a mesma coisa, né? Se você for replicar o experimento, você vai observar quantidades diferentes de espécies, né? Eu acho que ele deve ter feito por contagem, por observação e contagem. E aqui não está muito claro, não tem um padrão tão claro, aparentemente, né? Talvez por conta desse ponto aqui. Se ele não existisse, talvez a gente pudesse dizer que era uma tendência de queda, mas dado ele, não consigo afirmar que tem um certo padrão. A gente também pode fazer o mesmo princípio com o gráfico de barras, né? Aqui, número de espécies de pássaros. Agora, sem as latitudes, né? Então, só tem as localidades aqui. Então, aí aqui ele fala explicitamente, são 95% de confiança. Então, a gente confia com 95% de confiança de que o verdadeiro número de espécies de pássaro nessa localidade seja algo entre esses dois valores. Então, você vê a altura do gráfico de barras como sendo a sua estimativa pontual, esse vai ser a quantidade de espécies que você anotou, né, quando fez o estudo. E aí você compara para cima e para baixo com esses gráficos, com esses intervalos. Né? E aí para que serve isso? Por exemplo, se você comparar Middletown com Milford, os intervalos se interceptam, não é? Ou seja, a conclusão vai ser que não é estatisticamente significante a diferença entre o número de espécies em Milford para Middletown, porque
por aleatoriedade, você poderia observar, digamos, por repetição do experimento, você poderia observar um número de pássaros aqui e para essa outra localidade, Milford, um número de pássaros aqui, e a relação ficaria invertida. Em Middletown, a gente teria observado mais pássaros, ou mais espécies de pássaros, do que em Milford. Então, quando isso acontece, nessa ambiguidade, né, a gente diz que a diferença não é estatisticamente significante entre os dois, porque tem overlapping aqui entre os dois intervalos. Agora, quando eu comparo Milford com... Deixa eu apagar aqui para conseguir ler. Com... Nossa, Rehoboth, sei lá como fala isso no lugar. Não tem overlap, né? Então, aqui para cá, a diferença é estatisticamente significante. Né? Daqui para cá também não. Também é bem diferente, tá? Então, professor, mas não tem um negócio que eu só posso falar que no gráfico, quando é estatisticamente significante, ele fica com um asteriscozinho em cima? Não tem um negócio dele? Tem. Isso é uma convenção visual, é uma coisa que as pessoas fazem na hora de reportar os dados, que ajuda na hora de ver as comparações, né? Então, só que como aqui eu estou comparando as diferenças, fica difícil, eu não tenho aonde marcar os asteriscos, concorda? Entendi. Né? Mas o que acontece é isso, o asterisco é mais uma marcação visual, entendeu? Se você precisa, e principalmente se você tiver muitas, sei lá, você estiver olhando uma tabela que tem muitas linhas, com vários intervalos de confiança, você quer localizar rápido o que é significante e o que não é, você vai nos asteriscos, entendeu? Mas é mais um recurso visual mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Bom, então vamos ver alguns maus exemplos, né? Eu acho essa parte, sei lá, interessante de ver. Como as pessoas têm a capacidade de fazer gráficos bizarros, que violam qualquer princípio básico de estatística, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? De gráficos totalmente errados, enfim, que é só para a gente treinar, para conseguir verificar ver esses erros quando aparecerem, tá? Por exemplo, aqui a gente tem um gráfico setorial, que a pergunta, né, do gráfico que foi feita para as pessoas era: quando você compraria o seu PlayStation 4? Enfim, isso aí já tem um tempo. Então, aí tem algumas categorias, né? Então, tem uma classe que é em 2014 ou perto disso. Outra classe é quando o preço baixar ou tiver produção local. Outro, aproveitarei agora para comprar o PS3. Ou já estou com o PS4 nas mãos e quando tiver jogos mais jogos interessantes. Uma coisa bem estranha é que não tem, essas classes não necessariamente elas são mutuamente exclusivas, né? Por exemplo, talvez a pessoa já tenha aproveitado para comprar o PS3 agora, mas eu não sei, não lembro de quando que é isso, mas que em 2014 ou perto disso ela vai comprar o PlayStation 4. Então as classes não são mutuamente excludentes. Já começa por aí, né, com um problema. Outro problema é que as marcações não têm, as áreas não têm nada a ver uma com a outra. Olha essa área aqui, é de 21%, enquanto essa que é de 33% é menor. Ou seja, qual é o sentido, né? Então, para você fazer alguma interpretação desses percentuais, você precisa esquecer completamente o gráfico. Porque senão você fica tendencioso a achar que a maior parte das pessoas só vai comprar quando tiver jogos mais interessantes, mas na verdade não, é quando o preço abaixar ou tiver produção local. Né? Então isso aqui acontece muito, tá? Infográfico é danado para fazer isso. Aqui eu não tenho muitos infográficos, eu acho que eu só tenho esse. Mas sempre que tiver infográfico, cara, a probabilidade da pessoa ter feito algum erro bizarro de proporcionalidade é bem alta. Então, atenção. Bom, mais um mau exemplo. Né? A corrida presidencial. Então, aqui tem candidatos, né? A GOP, eu acho que é a convenção, se eu não me engano, é a convenção dos republicanos para a escolha de presidente, né? Então, aqui, olha só que coisa absurda. A gente tem um gráfico
3D, mas tudo bem que a perspectiva não é tão acentuada, mas olha que essas classes elas não somam 100%, né? A gente, só nesses dois já dá 143%, mais 70% dá 213%. Não faz o menor sentido esse gráfico, né? Como isso é possível, né? Ou das duas, uma, né? Ou essas classes têm interseção em comum e a pessoa, tipo, tem percentagem, gráfico setorial. E a pessoa não se atentou a isso. Ou então, realmente, eu sei lá como que saíram esses percentuais de forma a não dar 100%, se não tem interseção em comum. Enfim, é horrível, né? A diagramação, então, eu não vou nem falar, né, que esse negócio saiu do quadrado. Então, por que tem um quadrado, né, se saiu o nome? Mas, enfim, né, dado o erro do gráfico, isso aqui não é nada, né? Enfim, essas coisas saem. Às vezes saem no jornal, às vezes saem na TV. No YouTube, então, nossa senhora, o que mais você vê é o pessoal fazendo isso. E essa é uma coisa muito comum, pessoal. Dá uma olhada nos dois gráficos, né? Isso aqui é Times, deixa o resto para trás, né? Em material impresso e online. Então, quando você vai comparar, né, parece que o New York Times e o Daily Telegraph, o Times é 2 vezes maior que, a quantidade é 2 vezes maior que o Daily Telegraph. Aí você vai olhar os números. 4, 8, 5, 7, 2, 0. Aí você olha esse aqui, é 4, 6,954. Esses números não são um dobro do outro, né? Aí o que aconteceu? Olha só a ladroagem aqui. Começou no eixo Y nos 420. Pô, aí é fácil. Aí eu corto o gráfico aqui, ó. Pronto, começa no 440 e pum, mostro isso aí. Vai parecer que o New York Times foi mais de 10 vezes, tem mais de 10 vezes mais vendas do que o outro jornal, né? Completamente absurdo. Essa forma de representar, onde você começa do eixo Y, de um valor fora de zero, isso é muito mais comum do que a gente imagina e gostaria que fosse, né? A gente gostaria que nunca se fizesse isso, de começar acima. Mas isso aí é um claro exemplo de erro gráfico proposital, né? Porque, né, você quer mostrar que um tem um percentual muito mais elevado do que o outro, na verdade. Olha isso aqui, esse também é um outro exemplo. Olha onde o gráfico está começando, no 34. Aí, pô, claro, né, parece que o 39% é pelo menos 5 vezes maior do que 35%. E nem faz sentido, né? Então, outro gráfico, mesmo estilo de erro. Esse aqui, para mim, é o mais absurdo, é o mais revoltante de todos. Covid-19 e antena 5G. Eu não sei se vocês acompanharam isso lá na época, quando estava começando a pandemia, mas essa história de que antena 5G, de alguma forma, cara, é até engraçado falar isso, de alguma forma estava relacionada com casos de Covid. Sei lá, essas antenas que as pessoas achavam, não as pessoas, né, mas muita gente espalhava por aí a notícia de que a antena 5G causava Covid, ou de alguma forma aumentava a transmissão de Covid. Uma coisa muito absurda de mentes altamente doentias. E aí o que as pessoas faziam? Colocavam gráficos e comparavam, igual aquele que eu mostrei para vocês do Nicolas Cage afogando as pessoas, só que lá era, sei lá, brincadeira e tal, você fazia isso, beleza, não tem consequências, né, maiores. Agora, isso aqui tem consequências absurdas, né? Por exemplo, quando a gente olha, aí agora eu não vou lembrar qual gráfico é qual, mas um desses diz respeito à quantidade de antenas 5G e o outro, número de casos de Covid quando a pandemia estava começando. Aí você vê que parece existir uma correlação, certo? Por exemplo, aqui, que é onde tem bastante... Digamos, vou supor que o gráfico de cima é antena 5G, tá? E o de baixo é Covid. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser que seja o contrário, tá? Mas a fins de comparação não vai alterar os resultados. É só porque cometi o erro de não colocar a legenda quando eu fiz.
os dois gráficos, mas vamos supor que seja isso. Tá? Então, aí o que, que acontece? A pessoa foi lá, comparou e falou assim, aqui tem mais antena 5G e aqui tem mais Covid. Aqui também tem muita antena, aqui tem bastante Covid. Aqui também tem muita antena, aqui tem muita Covid. Aí a pessoa falou, aí as antenas 5G causando Covid, né? E é claro que não é isso, né, pessoal? Porque o que acontece é que, principalmente no início, você tinha mais casos aonde recebia mais pessoas, né? Aonde você tinha circulação maior de pessoas. Hoje em dia está muito mais espalhada, né? E a coisa está mais homogênea. Mas, principalmente lá no início, a gente tinha muito isso. As áreas que tinham as áreas muito populosas, né? E as grandes metrópoles, que eram onde você vai ter mais antenas de 5G, né, porque são áreas mais desenvolvidas, é onde começaram recebendo mais casos. Mas não é porque as antenas 5G estão causando Covid nas pessoas, né, ou estão facilitando a transmissão de Covid. O que acontece é que a correlação é por conta de uma variável que não está sendo observada, que é, no caso, a quantidade. No caso, até o que acontece era a quantidade de concentração mesmo, né, de pessoas na época, e da onde se recebia mais pessoas, onde tinham mais voos e tudo mais. Então, não é uma questão de que o 5G estava causando Covid, mas a pessoa de inteligência limitada e de má fé, né, principalmente, olha os dois gráficos e fala, beleza, então são 5 antenas 5G causando Covid. Aí aqui eu coloquei, depois dei uma olhada nessas duas fontes, eu acho interessante, de notícias mesmo, né, falando de casos de pessoas queimando antenas de 5G por conta dessa coisa de Covid, entendeu? De achar que era, de dizer que era COVID, que as antenas de 5G causavam Covid, ou então aumentavam a transmissão de Covid. É uma coisa muito absurda, assim, muito absurda mesmo. Tá? Aí, se você for olhar, deixa eu ver se eu coloquei, eu até coloquei aqui, botei os dois links, um é para o The Guardian e o outro é da CNBC International. Cara, e o mais revoltante é que você vai baixando e vendo, né, os comentários. Gente, cara, comentários de YouTube, cara, é uma coisa terrível. As pessoas aqui falando, assim, tipo, na maior, sabe? Como se fosse mesmo, assim, tipo, essa mídia golpista falando que não causa nada, todo mundo sabe que 5G causa Covid, que 5G é péssimo, é horrível, né? Então, assim, se você ler os comentários, cara, é de dar vontade de desistir da humanidade, realmente. Tipo, essas coisas acontecem e as pessoas, sei lá por quê, uma coisa psicológica, tinha que estudar essas pessoas aí. Né? E aqui, esse outro mostra os casos mesmo, né, das pessoas queimando as antenas, enfim. É uma coisa, assim, coisa de gente maluca, realmente não tem como entender. Mas eu queria só ilustrar para vocês a extensão do problema, né, de você interpretar, de você ter gráficos ou correlações espúrias, né, e a que ponto isso pode chegar, o quão prejudicial isso pode ser na vida real, né, na vida prática. Então é bom a gente estudar um pouco sobre isso e entender, né, onde esses erros acontecem, quais são os problemas. E aí, se vocês olharem lá no Google Classroom, eu também coloquei alguns materiais falando sobre isso, né, falando sobre erros de gráfico. Eu acho que eu coloquei logo no início do curso essa parte aqui, né, mau uso dos gráficos, do canal do TED Education, é bem legal, eu acho bem bacana. Ele vai mostrando vários exemplos, né, de casos. Eu detesto essas pessoas vendendo coisa no YouTube. Enfim. Aí eles estão falando sobre gráficos enganosos. É muito legal de assistir, assim, é bem bacana mesmo. Aí vocês vão ver mais exemplos. Tem alguns que são bem na linha do que eu falei, né? De começar, tá vendo? Do 95%. Aí olha como é que o gráfico fica totalmente enganoso. Né? Enfim, são coisas que eu acho legais de acompanhar, tá?
Bom, eu acho que essa parte de gráfico a gente fechou, né? Conseguiu concluir. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário, algo assim? Antes da gente ir para a parte de análise exploratória? Não, acho que tá tudo bem. Só achei chocante as pessoas achando que antenas passavam Covid. Pois é, exatamente. Ai, ai. Cada país tem as suas maluquices, né? E a gente não anda muito atrás, não, infelizmente. Ai, ai, é a vida. Vamos lá. Então, pessoal, só recapitulando, né? Para quem não estava aqui no início, vamos lá. Nos materiais, o que a gente vai fazer nessa segunda parte é a análise exploratória de dados, né? Então, dá uma olhada lá no Classroom, tem aqui dentro dessa aba de materiais de aula, tem análise exploratória de dados. Né? Quem não fez isso, por favor, baixa esses arquivos aqui e coloca tudo na mesma pasta, tá? Que a gente vai dar uma lida, vai fazer leitura desses arquivos. Eu aqui no curso, no meu computador, eu tenho uma pastinha só de códigos. Então, dentro dessa pasta, eu coloquei essa pasta AED, chama AED, Análise Exploratória de Dados, e aqui dentro eu coloquei esses 4 arquivos, tá? Esse aqui é um dos slides que eu vou usar para falar com vocês sobre o R, e no resto são os arquivos das bases de dados que a gente vai ler, tá? E esse aed.r é o arquivo do R que a gente vai usar para mostrar as análises, tá? Então vamos lá. Aqui, que aqui? Deixa eu ver se eu baixei o arquivo completo. Baixei. Beleza. Então, eu já vou deixar esse arquivo do R completo aqui. O que eu vou mostrar para vocês hoje, pessoal, é só uma introdução muito breve sobre análise exploratória de dados no R. Então, a gente comentou sobre alguns gráficos na aula de hoje, né? Sobre algumas medidas também de posição e tudo mais que a gente falou nas outras aulas, né? Na aula passada e na outra. E hoje eu vou mostrar como é que faz essas análises no R, tá? Mas é uma aula bastante introdutória, tá, pessoal? Ela serve mais para dar um primeiro contato com o R para essas finalidades, né? De produzir análises gráficas e outras formas de análise exploratória. É claro que tem muito mais conteúdo do que isso e que, enfim, é só para dar um primeiro contato mesmo, para que depois, conforme vocês estejam caminhando aí na vida acadêmica de vocês, ou até profissional também, né, tenham um embasamento para começar a usar o R nas aplicações práticas que vocês têm. A gente já vinha usando, mas eu quero só frisar como ele é utilizado para análise de dados, tá? Leitura de arquivos e coisas assim. Esse conjunto de slides eu fiz já tem algum tempo, né? Quando eu estava dando essa matéria na biologia, mas eu fiz uma abordagem um pouco diferente. Nessa aula que eu estava falando sobre R meio que pela primeira vez, né? Então a gente vai pular muito disso, porque a gente já viu, tá? Foi vendo ao longo do curso, né? Essa parte que fala sobre as áreas para você botar suas variáveis, para você escrever os códigos, a área em que roda o script e assim sucessivamente. E aí, quando eu for encontrando alguma coisa legal para falar, eu falo com vocês. Menor ou igual, divisão, potência, raiz quadrada, isso tudo aqui a gente já viu. Operações, cálculos básicos, a gente também já viu isso. 3 vezes 7, raiz quadrada de 9. Armazenamento de informações também, que é a questão da igualdade, né? Se dizer x igual a, aí faz contas, né? 5 mais 9 menos 8. Segundo workspace, matriz, data frame. Base de dados, tá.
Nossa, eu tô achando uma formatação tão estranha. Deixa eu puxar de outro lugar esses slides para poder. Coloquei aqui. Não, tá, peraí, eu acho que vou ter que puxar de outro lugar. Eu acho que foi aqui. Nossa, por que que tô assim, gente? Eu só quero ver se eu consigo achar a versão que não está com esses problemas de visualização. Olha que estranho. É, vai ter que ser desse jeito meio feio mesmo. Desculpa, pessoal. Depois eu vou ver se eu consigo encontrar qual foi a versão qual foi a versão inicial para esses slides, para conseguir compartilhar com vocês. Também não é, essa aqui também está tudo bugado. Estranho que tenha saído com essas coisas assim, o que tenha isso. Da última vez que eu acho que não estava assim. Enfim, depois eu procuro com calma, tá, pessoal? Mas a gente vai conseguir fazer a leitura mesmo assim. Né? Bom, então, pessoal, eu vou começar a partir daqui, tá? Em vetores, matrizes e data frames. Então, bom, vetores, né? O que é um vetor? Um vetor, deixa eu aumentar aqui o zoom. Não, o zoom in. Beleza. Então, um vetor é algo assim, x igual a c, e aí você bota os valores, né? 1, 10, 29, 3, separados por vírgula. A gente já vinha usando esse conceito, né? O vetor nada mais é do que um objeto, que no caso eu estou chamando de x, e que contém vários números dentro dele. 1, 10, 29, 3, por exemplo. Então eu consigo acessar posições específicas desse vetor. Se eu fizer x, colchetes 1, ele vai exibir o primeiro elemento de x. Se eu fizer x, colchetes 2, ele vai exibir o segundo elemento. X, colchete 3, exibe o terceiro. E x, colchete 4, exibe o quarto número. E se eu pedir x, colchete 5, o que ele vai me dar? NA. Por quê? Porque não tem um quinto valor dentro do x, né? Você tem 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então, o vetor funciona assim. O vetor é um conjunto de números colocados um do lado do outro dentro de um mesmo objeto. Tá? E o que são as matrizes e os data frames? As matrizes são vetores bidimensionais, tá? As matrizes são como as matrizes numéricas mesmo, que a gente aprende na escola. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é uma matriz. Tá? No R, é bem similar. Como é que eu monto matrizes no R? Tem várias formas de montar. Mas eu posso montar assim, ó, chamar y igual a... eu vou montar a matriz por linhas, tá? Como eu desenhei ali. Então, o comando é rbind, significa o quê? R de row, linha, né? Bind de colar. Você vai colar uma linha em cima da outra. Então, primeira linha, a gente coloca o vetor 1, 2, 3. Então, o que isso vai fazer? Ele vai pegar o vetor 1, 2 e 3
e vai botar a primeira linha. Na segunda linha, ele vai botar o vetor 4, 5, 6, tá? Então, se eu rodar isso, vamos ver quem é o y. Viu? Ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele colocou a primeira linha, segunda linha, tá? É uma forma de eu criar uma matriz, tá? Uma matriz numérica. E um data frame? Um data frame é um tipo especial de matriz. É uma matriz que tem as colunas nomeadas, né? As colunas têm nome. Então, aqui, ó, a minha coluna é 1, 2 e 3. Eu não tenho nenhum nome específico, tá? No data frame, essas colunas têm nomes. E no data frame, você pode ter a coluna que é caractere e coluna que é número, né? Por exemplo, você pode ter uma variável que diz se o espécime de animal que você está olhando é macho ou fêmea. Então, se no conteúdo daquela coluna tiver um M e um F, a gente chama que aquela variável é uma variável de caractere, né? Do ponto de vista computacional. Então, você pode ter colunas de variáveis caracteres junto com colunas de variáveis numéricas. Isso só é possível dentro do data frame. Em matriz, ou tudo é caractere ou tudo é número. Ele não consegue lidar com uma observação sendo caractere e outra sendo número, tá? Então, para fazer tipo misto de variável, a gente usa data frame, tá? Mas a gente vai ver com calma essas diferenças, tá? E aqui, pessoal, fiz um primeiro contato com base de dados, em que a gente vai usar aquela base que eu comentei com vocês já algumas vezes durante o curso, né? Que é o caso das mães com bebês apresentando subpeso. Então, essa base de dados consiste em 189 mães, das quais 59 tiveram bebês com subpeso, ou seja, pesando menos de 2,5 kg. Né? Os dados que estão descritos nesse artigo, né, estão disponíveis nesse link aqui, dansan.com, students.lowbirthweightdata.txt. Eu peguei os dados desse site e coloquei lá direto no Google Sala de Aula, no Google Classroom, para vocês conseguirem acessar, tá? Isso aqui estava tão bonitinho. Eu tinha colocado aqui no canto Lua e a codificação, né? Então, essas são as variáveis que a gente vai observar na base de dados, né? Primeiro, o recém-nascido estava abaixo do peso? Então, é sim, não. Então, o 1 quer dizer sim, o não, o 0 quer dizer não. O nome dessa variável 1 é low. Low porque é abaixo do peso. Tá? Então, tipicamente, as variáveis elas têm esses nomes curtinhos, né, que só dão uma ideia do que é a variável. Tá? Para você não precisar ficar escrevendo nomes muito grandes na hora de tratar no R. Variável 2, idade da mãe em anos. Se chama age. Né? Variável 3, peso da mãe no último período menstrual, em pounds. Tá? Pounds é libras. Né? Lá nos Estados Unidos eles usam essas medidas estranhas. Chama LWT. Eu acho que esse LWT o peso da mãe no último período menstrual. Né? Então eu acho que esse L é de last, tipo o último período. O W é weight e o T eu não lembro o que é, não sei o que é. Mas são só as codificações, tá? Então a gente tem como variáveis peso da mãe, idade da mãe, recém-nascido estava abaixo do peso, cor da pele da mãe, branca, negra ou outra, que eles estão chamando de race, fumou ao longo da gestação? Sim e não. Histórico de partos prematuros, né? Quantos partos prematuros aquela mãe já teve? 0 partos? 1, 2, 3? Histórico de hipertensão. Ela já teve hipertensão, sim ou não? Então, a maioria das variáveis é tudo com respeito à mãe, né? Idade da mãe, peso da mãe, cor da pele da mãe, se ela fumou ao longo da gestação, histórico de partos prematuros, hipertensão. Né? Então, são alguns fatores aí de risco, né?
E o objetivo do estudo é identificar o que está mais relacionado com a ocorrência de subpeso nos recém-nascidos. Será que as mães com histórico de hipertensão tendem a ter maior probabilidade de ter bebês com subpeso? Será que mães que já tiveram partos prematuros tendem a ter mais bebês com sobrepeso? E assim sucessivamente. Será que o fumo está ocasionado a maior probabilidade de subpeso nos bebês? Então, esse é o objetivo. Então, pessoal, para isso, a gente vai fazer a leitura da base de dados no R, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é saber o local onde a gente está trabalhando, para poder puxar o arquivo no R, tá? Então, a gente vai precisar informar para o R o diretório aonde a gente deseja salvar e buscar os arquivos, tá? Então, aqui nesse caso, a gente vai usar esse arquivo lowbwt.csv. Então, dá uma olhadinha, pessoal, lá naquela pasta que eu pedi para vocês baixarem, do AED. Então, aqui tem esse arquivo chamado lowbwt.csv. Eu vou abrir esse arquivo no editor de texto, só para ilustrar para vocês e mostrar o que tem dentro dele. Vamos dar uma olhada. Olha só como é um arquivo meio esquisito. O que a gente tem é o seguinte. A primeira linha é o nome das variáveis. Tá? Então, tem uma primeira variável que é sem nome, uma segunda variável que é x.1, uma terceira que é x, uma quarta variável que é id, que é o identificador, né, da mãe, e aí começam as variáveis que eu estou medindo, né, low, que é se o bebê nasceu abaixo do peso ou não, idade, peso no último período menstrual da mãe, raça, small, se a mãe é fumante ou não, assim, e assim sucessivamente. No final, essa BWT dá o peso de fato do bebê, tá vendo? Que foi um bebê pesando pouco mais de 2,5 kg, aqui também, pouco mais, tá? E assim sucessivamente. E a partir da segunda linha tem os dados em si, né? E aí cada coluna está separada por vírgula, né? Então, essa é a primeira variável, segunda variável, terceira variável, tá? Então, quando você lê um arquivo, quando você pega um arquivo CSV, ele tem essa cara aqui, é todo esquisito, né? Mas o que está acontecendo é isso, ele está fazendo a separação por coluna usando vírgula, né? E cada linha é uma observação diferente. Então, essa linha aqui é a informação da primeira mãe, essa da segunda mãe, e assim sucessivamente. Essas variáveis aqui são variáveis lixo, digamos assim, elas não vão ser usadas, tá? Essas 4 primeiras variáveis. Se você for olhar, é só uma sequência. Essas variáveis são só uma sequência. As 3 primeiras é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até lá embaixo, tá vendo? Então, eu não preciso dessas variáveis. A segunda é o identificador da mãe. Essa é a mãe 85, a segunda não, a quarta coluna. Essa é a mãe 85, a mãe 86, a mãe 87, a mãe 88, tá? Se eu for fazer a leitura disso no Excel, digamos, né, vai ficar uma coisa mais fácil de ver. Tá vendo? Quando eu abro no Excel, ele me fala assim, quais são os separadores. No caso, meu separador é só coma, que é vírgula. Se eu tirar a vírgula, olha como é que ele vai ler. Ele não vai saber que o que está separando as observações por coluna é a vírgula. Quando eu marco coma, ele já marcou tudo bonitinho para mim. Se eu der OK, aí o meu LibreOffice ele é péssimo em termos de visualização, né? Então eu tenho que fazer esse visu aqui eu tenho que aumentar absurdamente o tamanho da letra para conseguir visualizar alguma coisa. Aí, se eu vier aqui dar 2 cliques, pronto, ele vai exibir. Então, ó, essa é a minha matriz de dados, tá? E eu abri ela no Excel, tá? No meu análogo ao Excel, tá? Então, aqui já dá para ver melhor, né? Já dá para ver com um pouco mais de facilidade o que está nessa base de dados, né? Mas sempre é bom mostrar para vocês o que tem nesses arquivos, né? São arquivos normais, arquivos de texto, né? Só que eles são um monte de número separado por vírgula, tá?
Então, vou fazer essa leitura aqui dentro do R, tá? Para eu conseguir usar as funcionalidades do R para fazer os gráficos e tudo mais. Como é que a gente faz isso? Aqui eu não vou salvar, não precisa. Aí, como é que eu vou fazer isso? Tem vários jeitos, tá, pessoal? Eu vou começar por esse arquivo aqui, né, aed.r. Ele também está disponível para vocês lá no Classroom, tá? Esse aqui, aed.r. Mantenham o aed.r, o COVID agregado e o low BWT na mesma pasta, tá? Bom, primeira coisa, eu preciso colocar um diretório para buscar aonde estão os arquivos, para o RD, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui em Session, lá em cima, Set Working Directory. Aí, eu vou mostrar para vocês duas formas. Primeiro, escolhendo o diretório na mão, esse Choose Directory aqui. Cliquei, ele vai me perguntar, tá, escolha uma pasta aonde estão os arquivos que você quer ler. É isso que ele está fazendo quando abre essa janelinha. Aí, no computador de vocês deve abrir um pouquinho diferente que o meu é Linux, então eu abro com essa janela aqui. Aí, repara que ele não deixa você escolher nenhum arquivo, porque ele quer que você escolha a pasta, né? Ele quer que você escolha aonde estão os arquivos que depois ele vai precisar ler. No meu caso, já está no lugar certo. Já está aqui dentro do AED, que é onde eu tenho os meus arquivos aqui que eu quero a leitura. Então, eu só clico aqui em Open e confirmo. Repara que quando eu fiz isso, ele colocou esse comando aqui embaixo para mim. Esse é o comando que automaticamente diz para o R, sem eu precisar clicar em lugar nenhum, aonde que estão os arquivos que eu vou querer ler. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, Ctrl+C, nesse comando, e eu vou colocar ele aqui em cima, no lugar desse setwd aqui. Por que eu vou fazer isso? Esse setwd era o caminho que estava no meu computador quando eu dei essa aula lá em 2020.1, tá? Eu agora estou dando aula para vocês em 2021.1, o diretório de vocês na minha máquina é outro. Então, eu vou apagar isso aqui. Eu recomendo que vocês façam a mesma coisa no computador de vocês, porque esse é o caminho da minha máquina. Eu tenho uma pasta chamada FRJ, disciplina do professor adjunto. Vocês têm a pasta de vocês, então vai aparecer lá um caminhozinho bonitinho lá para vocês, tá? Então, esse é o primeiro passo. setwd é esse comando que vai dizer para o R, olha, todos os arquivos que você vai precisar ler estão dentro dessa pasta, tá? Essas barrinhas estão dizendo subdiretórios. Então, eu estou dentro da pasta FRJ, aí vem uma barra, então, quer dizer, dentro dessa pasta FRJ tem outra pasta chamada disciplina do professor adjunto, dentro dessa pasta tem uma pasta chamada 2021_1, e assim sucessivamente, até chegar na pasta ED, que é onde eu salvei todos os arquivos que eu vou precisar ler. Tudo bem, pessoal, até aí deu para pegar? Então, é para trocar no setwd, botando o nosso caminho até a pasta do nosso Exato. AED. Exato. Okay. Se você vier em Session, Set Working Directory, Choose Directory, você consegue fazer isso com point and click. Aí depois você pega o comando que ele vai gerar aqui embaixo e coloca lá em cima. Tudo bem? Saquei, beleza. Bom, então, pessoal, agora eu vou fazer a leitura, né? O comando que faz a leitura se chama read.csv. Esse read.csv está aqui porque eu quero ler um arquivo em CSV, né? Nessa extensão chamada CSV, tá? Deixa eu ver se eu estou trabalhando com isso. Eu também consigo fazer, mas aqui eu não vou rodar porque eu não tenho esse arquivo. Se eu tivesse um arquivo .txt, eu leria ele como read.table. Então, read.table é geral, é para ler qualquer arquivo. E o read.csv é para ler arquivos CSV. Agora, vamos fazer uma visualização. Aqui é só um help para ajudar na hora de fazer a leitura, tá? Por exemplo, no read.csv, do help read.csv, ele vai me dar os comandos. Ó. Tá vendo? Read.csv. É só para eu olhar os argumentos, né? File, que é a pasta em si, onde eu quero procurar, que é o nome do arquivo. Ele só conseguiu ler por quê? Porque eu tenho aqui um arquivo chamado lowbwt.csv, tá vendo?
Se eu colocar qualquer outra coisa aqui, vamos botar um 2, e tentar fazer leitura, deu problema. Por quê? Ele está falando, olha, nessa pasta aí que você me pediu para procurar o arquivo, eu não achei low BWT2 não. É claro, porque não tem esse arquivo aqui. Só tem o low BWT, tá? Então, esse comando é o nome do arquivo que você quer ler. Então, vou ler de novo, porque ele já bugou os dados. Pronto. Agora, vamos dar uma visualização nos dados, né? Vamos ver como é que ele gravou os dados. Então, primeira coisa, vamos ver as dimensões. Então, são 189 linhas, 14 colunas, tá? Se eu quiser ver, tem um outro comando, dados 1 até 10, tá, vou mostrar depois. Agora eu quero ver os tipos de variáveis, né? Vamos ver os tipos de variáveis. Então, para ver o tipo, eu coloco str, vem de structure, né? Structure, sei lá, dos dados. Quando eu peço str, o que ele vai fazer? Ele vai listar para mim, esse str dados, ele lista para mim todas as variáveis, um nomezinho aqui do lado, e ele vai colocar o tipo de variável, tá vendo? Então, ó, o x2, que são essas variáveis que tem os valores 1, 2, 3, blá, blá, 10 e assim sucessivamente, é um vetor de inteiros. X é um vetor de inteiros, x é um vetor de inteiros também. Então, ó, tudo ele está lendo como inteiro. E será que está certo? Bom, aí eu tenho que fazer o trabalho de checar, né, para ver se ele leu certinho. E, na verdade, sim, está tudo certo, porque essas variáveis são todas inteiros mesmo, né? Irritabilidade uterina, o que é esse HP? Histórico de hipertensão, né? Se a mãe é fumante ou não, então tudo é número inteiro, então ele fez a leitura correta. É sempre bom, pessoal, colocar esse str de dados só para visualizar se leu direito. Às vezes ele lê uma coluna como se fosse caractere, e aí isso dá problema, tá? Então, até aí, beleza, só fiz a leitura dos dados, fiz uma checagem. Vamos ver, então, as primeiras linhas da base de dados, para ver se ele carregou direitinho. Então, se eu pedir dados... como é que eu faço para exibir linha? Eu coloco, como esse dados aqui é uma matriz, né? Porque eu tenho uma matriz de dados mesmo. Então, tem linhas e colunas. O primeiro espaço é o espaço dedicado às linhas. O segundo espaço é o espaço dedicado às colunas. Tá? Então, aqui eu mostrei para vocês as primeiras 10 linhas da base de dados. Por quê? Quando eu coloco esse 1 até 10, 1, 2.10, quer dizer, lista do 1 até o 10. Como isso aqui está aparecendo na primeira entrada do colchete, ele se refere às linhas. Então, isso aqui vai exibir as 10 primeiras linhas. E a segunda entrada? Por que tem uma vírgula e depois tem nada? Bom, a vírgula sempre tem que estar presente porque é uma matriz. Então, a matriz tem duas dimensões. Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de como a gente consegue ver alguns dados específicos. Ó, se eu pedir, por exemplo, dados, colchete 1, 1. O que ele vai fazer? Ele vai olhar na linha 1 e na coluna 1. Aí ele vai vir aqui e vai ver, esse número que está na linha 1, coluna 1, é o número 1. Se eu der Enter, ele vai me retornar 1. Agora, se eu pedir 1, 2, 3, 4. Então, agora, eu vou querer linha 1, coluna 4. Ele vai ter que me retornar 85. Tá vendo? Retornou 85. Se eu pedisse 2,4, aí ele iria na segunda linha, quarta coluna, e retornaria o valor 86. Tá certo? Então, dessa forma, eu consigo especificar qualquer entrada que eu quiser da matriz. Tá? E aí, pessoal, o que está acontecendo é que, se eu não especifico nada em alguma linha ou em alguma coluna, ele entende que aquela coluna ou linha tem que vir inteira. Como assim? Ó, repara que se eu quisesse pedir, eu vou abrir de novo os dados, para mostrar para vocês. Se eu quiser a primeira linha toda, quero ver a primeira linha toda da matriz de dados. Eu escrevo dados, colchete, vírgula. Como eu quero todas as colunas, eu não boto nada. Né? Se eu não colocar nada, ele vai pegar todas as colunas. Pronto.
Aí ele pegou linha 1, tá vendo? Linha 1, todas as colunas, 1, 1, 1, 8, 5, 0, tá? Então, sempre que eu omito, né, um lado da vírgula, o que eu quero é exibir todo aquele conteúdo, tá? Se eu colocasse assim, nada, vírgula 1, o que ele ia fazer? Bom, o nada diz respeito a linhas, então ele ia pegar todas as linhas de qual coluna? Da coluna 1. Então, ele vai retornar para mim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o final, quer ver? Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até a mãe 189. Tá bom? Então, isso é a manipulação de linhas e colunas dentro do R, tá, pessoal? Primeiro linhas e depois colunas. Então, outro exercício, né? Vamos exibir agora as primeiras 5 colunas dessa base de dados. Então, vem aqui o dados, exibo as primeiras 5 colunas. Então, o primeiro espaço está vazio, ou seja, todas as linhas, colunas 1 até 5. Tá vendo? Aí aqui ele já colocou para mim as colunas 1 até 5. Tá? Então, já dá para ver como a coluna 5 é a coluna low, dá para ver que primeiro estão todos os casos em que low é igual a zero, ou seja, em que os bebês nasceram sem subpeso, né? Ou seja, nasceram com peso acima daquele limiar de 2,5 kg, tá vendo? Todas as primeiras observações dizem respeito a esses casos, e depois começam a aparecer todos os casos de mães que tiveram bebê com subpeso, que é quando essa coluna é igual a 1, tá? Bom, aí tem mais alguns comandozinhos, né? Por exemplo, esse head de dados, ele faz o quê? Ele exibe as primeiras 6 linhas do conjunto de dados. Então, sempre que você quiser ver um pedaço curto dos dados, você pode usar esse comando, head de dados. Tá vendo? Ele vai exibir para você as primeiras linhas, tá? E já deu para perceber, né, pessoal, que ele é bem diferente do Excel, por exemplo. O Excel você está vendo a sua base de dados o tempo todo. Ela está sempre ali na sua cara para você ver, né? Para você conseguir fazer as contas e tudo mais. Aqui no R está armazenado dentro dessa variável chamada dados, tá? Então é um pouquinho diferente, você tem que se habituar a trabalhar sem estar vendo a sua matriz de dados toda hora. Então esses comandos eles ajudam, porque eles vão mostrando para você como está a sua base, né? Para você fazer as checagens, né? Bom, se eu quiser, eu consigo exibir os nomes das variáveis, ou seja, os nomes das colunas. Para isso, basta pedir o comando names, e dentro dele colocar a minha base de dados. Então, names de dados vai retornar esses valores que estão aqui, ó, x2, x1, x, y, low, tá vendo? Ele exibiu para mim todas as variáveis. Eu também posso fazer seleção de coluna através dos nomes das variáveis, né? Porque, por exemplo, vamos supor que eu quero olhar para as mães, eu quero investigar primeiro a variável que diz respeito se a mãe é fumante ou não. Então, essa variável é a variável smoke. Como é que eu posso fazer isso, por exemplo? Eu posso vir aqui e contar em qual coluna que está. Então, está na 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu pedir dados, linhas, não vou colocar nada porque eu quero todas as linhas, coluna 9, ele deve me dar o smoke. Tá vendo? Ele retornou lá 0, 0, 1, 1, 1, 0, então 0, 0, 1, 1, 1, 0. Aí pronto, aí consegui extrair minha variável chamada fundo. Tá? Se eu quiser, eu posso deixá-la salvo com o nome de, digamos, smoke. Pronto, agora sempre que eu quiser trabalhar com os dados de fumante, basta escrever smoke na tela, que ele vai ter lá as informações guardadas, tá? Qual é o inconveniente disso? O inconveniente é que eu tenho que ficar contando a coluna, né? Eu tenho que saber que é a coluna 9 que eu quero, então eu tenho que contar do 1 até o 9, saber, o smoke é a coluna 9. Se eu só tenho 14 variáveis, como é o caso aqui, eu até consigo fazer isso e sobreviver, né?
Mas, se eu tivesse uma base com 30, 50 colunas, aí ia ficar bem difícil, né, pessoal? Toda vez eu ter que contar para saber qual é a coluna. Então, tem uma forma mais fácil de acessar os dados, que é pelos nomes das variáveis, tá? Então, vamos supor que eu queira selecionar as variáveis ID, que é o identificador da mãe, a idade da mãe e o peso do bebê ao nascer. Então, estou comparando a idade da mãe com o peso do bebê ao nascer. Então, eu posso usar esse comando aqui mais interno. Eu vou até separar ele para vocês poderem ver. Então, está aqui, ó, dados. Vou selecionar nas linhas, eu quero todas as linhas, então vou deixar vazio. E aqui, na parte das colunas, eu especifico um vetor, o ID, idade, BWT. Aí, pronto, ele filtrou para mim. Quando eu faço isso, ele já está me dando, tá vendo? Os dados, só pegou a coluna ID, a coluna idade e a coluna peso do bebê ao nascer, tá? Aí, quando eu coloquei na coluna de baixo, pessoal, eu coloquei isso dentro do comando head, que é aquele comando que exibe as primeiras 6 linhas, né? Então, se eu pedir head de dados, o que ele vai fazer, ao invés de mostrar para mim todas essas linhas aqui, ele vai mostrar só uma quantidade reduzida, que é só para eu checar, né, para ver se está funcionando tudo certinho, tá? Bom, repara que eu tenho que botar tudo entre aspas, os nomes, né? Se eu tentar especificar sem as aspas, vai dar problema. Tá? Por quê? Porque sem as aspas, ele entende que isso aqui é um objeto, né? E aí ele não vai encontrar o objeto, porque não tem um objeto chamado ID. Não tem esse objeto. O objeto X tem, que eu criei lá atrás, vou mostrar para vocês. Era aquele vetorzinho, 1, 10, 29, 3. Então, beleza, o objeto X existe, mas não existe um objeto ID. Não existe um objeto age, né? O que existe são as strings, são os textos, né, que dizem respeito às colunas. Tá? Então, sempre lembrar que para especificar as colunas, eu tenho que colocar entre aspas. Eu também consigo, como eu mostrei para vocês, né, puxar os dados contando o número das colunas. Então, a quarta coluna é que tem a identificação, a sexta coluna é a coluna que tem a idade e a coluna 14 é a que tem o peso do bebê. Então, eu também poderia pegar a mesma base, né, e dar identificador, idade e peso desse jeito, né? Eu também consigo selecionar a variável com o comando $, né? Esse $, PWT, o que ele faz? O $, ele quer dizer, procura no nome das colunas da matriz, né? Ou seja, pega a matriz de dados, olho para as colunas e eu quero extrair a coluna que se chama BWT. Tá? Então, quando eu faço isso, ele exibiu para mim, ó, todos os pesos dos bebês ao nascer. Tá? Se eu quisesse idade, como é que eu faria? Poderia fazer dados, $, age. Nota que o próprio R, ele já sugere para a gente os nomes para colocar. Então, ele está sugerindo age ou race, que são os nomes que tem A, né? Ele está sugerindo. Então, se eu quiser age, pronto, é só dar enter. Beleza. Agora, quando eu pedir dados $age, ele vai pegar todas as idades, né? Se eu pedir dado $HP, ele vai pegar os históricos de hipertensão. Então, funciona assim. Se eu quiser um valor só, eu posso usar esse comando que é mais curtinho. $, e o nome da variável. Tá? Até aí alguma dúvida, pessoal? Eu só estou falando sobre manipulação de dados, então não foi... Acho que é bem diferente, talvez, do que vocês estejam habituados, né? Mas... que bom, porque está dando para entender. É um pouco diferente, mas uma vez que você acostuma com essas particularidades, eu acho que fica mais fácil de seguir. Então, tem mais coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, tem toda aquela parte de medida sumária, que a gente viu no início. Então, se eu pedir summary de dados,
ele vai fazer algumas medidas sumário automáticas, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou colocar a janela o mais largo que eu conseguir, porque vai facilitar na visualização. Então, um primeiro comando que é legal da gente ver é o summary. O que o summary faz? Ele vai pegar nos dados todas as colunas e vai fazer medida sumária para aquelas colunas. Então, ó, colocou aqui. Essas primeiras colunas são aquelas colunas que vão do 1, 2, 3, 4, 5 até 89. Então, a gente consegue ver ó, o menor valor 1, o maior valor 189. Quem é o primeiro quartil? 48. Quem é o mediano ou o segundo quartil? 95. Quem é o terceiro quartil? 142. Então, esses são os 4 números, ainda tem a média aqui, né, daquela variável, a média 95. Então, ele faz isso para todas as colunas. Ó. Eu vou pegar aqui o que eu acho que é mais interessante, é o peso dos bebês ao nascer, é o BWT. O menor bebê, o bebê que nasceu pesando menos, tinha 709 gramas, muito pouco, né? E o bebê mais pesadinho que apareceu tinha 4, quase 5 quilos. Né? Já é um bebê mais pesadinho, né? Então, esse comando é legal porque você consegue visualizar, né, e saber o que tem dentro daquela variável. Ó, é interessante também porque ele vai te mostrar algumas... Ele já te mostra logo de cara o que é variável binária e o que não é, de uma forma um pouco indireta. Por exemplo, vamos olhar para o race. Race aqui é de raça, né? Ele codificou assim. A gente tem... quem é o menor valor? O menor valor é 1. Né? O primeiro quartil é 1 também. Você fica, pô, o menor valor coincide com o primeiro quartil. Que engraçado. Né? A mediana também é 1. Você fica, quê? Como assim? Como é que pode? A mediana também deu 1. O terceiro quartil deu 3. E o máximo deu 3. Isso aconteceu por quê? Porque essa variável só tem 3 valores possíveis. 1, 2 ou 3. Né? Que é branco, preto e outros. Então, só tem 3 classes. Então, quando você vê um comportamento assim, é porque é variável com categorias, né? Variável categórica. Então, esse summary é interessante porque a gente já consegue identificar logo de cara quais são essas variáveis. Está um pouco implícito, mas se você olhar com cuidado, você vai conseguir ver. Smoke, né? Se a mãe é fumante ou não. Então, você vê, ó, o menor valor foi 0, o maior valor foi 1. Então, essa como, tipo, o primeiro quartil 0, mediana 0, terceiro quartil 1, isso quer dizer que essa variável só assume os valores 0 e 1. Né? Então, essa é uma primeira forma mais automática, né, de pedir medida sumária. Tá? Bom, vamos ver agora, antes que a gente já viu um pouco de medidas sumárias, vamos dar uma olhada em gráficos. Né? Então, quero ver tabela de frequências, então eu venho aqui. Para a tabela de frequências, eu uso esse comando table. Então, no caso, eu quero ver variável de histórico de partos prematuros. Histórico de partos prematuros é PTL, né? É premature alguma coisa labor, quer dizer. Então, eu vou olhar aqui nos dados, beleza. Quando eu for rodar esse table, vou dar uma olhada no que é a minha tabela de frequências. É uma tabelinha. Ela contém, ó, qual foi a quantidade de mães com 0 partos prematuros? 159. Qual a quantidade de mães com 1 parto prematuro? 24. Qual a quantidade de mães com 2? 5. Com 3, uma mãe apenas. Tá? Então, pessoal, isso é o que está ilustrado. Eu acho que se eu abrir os slides, eu consigo mostrar para vocês de novo. Tá? Não foi? Ah, tá aqui. Olha que estranho. Ô, professor, o que é aquele Travou. PTL que o senhor botou? O PTL é o nome da variável. Parto histórico de partos prematuros. Ó, eu pedir names de dados, vai colocar o nome de todas as colunas.
Então, tem uma coluna aqui que chama PTL, Ah, sim. que está contando quantos partos prematuros aquela mãe teve. Então, para cada linha, tem um valor, né? Aí, o que ele está dizendo é que essa variável, o 0 aparece 159 vezes, o 1 aparece 24 vezes, o 2 aparece 5. Entendeu? Beleza. Aí, se eu quiser, eu ia mostrar aqui para vocês, mas não sei o que aconteceu, deu uma bugada. Ah, agora voltou. No meu arquivo. Por alguma razão ele está mega lindo. Eu só queria gráfico de barras. O que a gente vai fazer é essa parte, né, do gráfico de barras, os partos prematuros. Então, vou colocar aqui, ó. Vou puxar um pouco para cá que eu consigo ver as duas coisas. O objetivo é fazer esse gráfico de barras, né? E aí, repara, pessoal, que a minha tabela de frequências que eu construí com esse comando table, ele já está me dando as informações, né? Ele me diz que em 0 eu tenho 159 vezes, 1 eu tenho 24 vezes, e assim sucessivamente, né? E se eu quisesse, ao invés de botar a tabela de frequências em contagem absoluta, eu quisesse em contagem relativa, aí eu uso o comando prop table. Esse comando aqui, ó, prop table. Então, vou copiar só ele, tá? O prop table pegou a proporção, ó, quer dizer, 84% dos dados se referem ao número 0, 12% ao número 1, 2,6% ao número 2 e assim sucessivamente. Aí tem a questão de ter várias casas decimais que me atrapalha um pouco. Então eu posso arredondar, né, que é o comando mais externo. Esse comando round aqui, ele arredonda para 2 casas decimais. Então se eu rodar o comando assim, olha como é que vai ficar. Ele já fez o arredondamento para mim, ó. O 0,12 passou a ser 0,13, porque está mais perto, né, por causa do 69 aqui, tá? Então assim sucessivamente. E se eu quiser fazer o gráfico de barras, aí como é que eu faço? O comando é o comando barplot. Aí eu tenho esse comando barplot, ele tem vários argumentos, que é o que a gente chama. O primeiro deles, o primeiro argumento é a tabela de frequências em si. O segundo argumento é o título, partos prematuros. O segundo argumento é a cor do gráfico. E o terceiro é a borda, né? Como é que eu quero a bordinha do gráfico. Enfim, pode mudar e fazer várias coisas. Então, ó, rodei aqui, deu erro. Por quê? Que erro é esse, né? Plot.new figure margins too large. Quer dizer o quê? Que a janela gráfica era muito pequena e ele não conseguiu traçar o gráfico. Então, eu tenho que dar full screen, né? Para que essa janela fique maiorzinha e aí ele vai conseguir. Agora eu vou rodar de novo. Tá vendo? Ele colocou na cor roxa e colocou em volta do gráfico um desenho preto, né? Se eu quiser mudar, aqui botar purple também. Enfim, tem vários comandos, né, que você pode personalizar o seu gráfico, tá vendo? Aí aqui ele já exibiu para mim. Aqui está a tabela em frequências absolutas e aqui embaixo eu tenho o gráfico com a proporção, né? Prop table. Então, são as proporções, ou seja, o gráfico de frequências relativas. Tá vendo? Agora ele já me deu 80%, ali um pouquinho mais de 80% corresponde ao número 0, tá? Alguma dúvida, pessoal? Até aí? Tudo bem, professor. Beleza. Bom. Médias. Tem uns mais eu estava querendo ver o que eu ia mostrar para vocês. O senhor vai deixar esse script do R para gente também, ou não? Eu deixei lá no Classroom. Se vocês Tá. olharem lá, tá lá no aed.r. Obrigado, professor. De nada. Aqui tem alguns comandos. Eu vou simplesmente rodar para... Enfim, são coisas rápidas, né? Esse primeiro comando aqui é o quê? Média. Então, se eu quiser a média
dos pesos das mães, né, é só pedir média, que é o min, e passar para ele os pesos das mães. Olha, essa é a média dos pesos. É só ir para ele e falar, caramba, essas mães são pesadas, né, 182 e tal, mas é porque o peso está em pounds. Então, eu também consigo fazer no R, né, mudança de variável, mudança de unidade. Então, se eu quiser transformar para quilo, a regra é, para eu trocar de pound para quilo, eu multiplico por esse valor, 0,4535, blá, blá, blá. Então, ó, se eu quiser criar uma nova variável com peso em quilos, tem peso mãe em quilogramas, pronto, agora o peso já está em quilos. Se eu pedir a média, ó, a média do peso dessas mães caiu para 58 quilos. Né? Esse peso, pessoal, é no último período menstrual, tá? Então não está incluso aí o peso do próprio bebê, né? Quando ele está na barriga da mãe. Bom, e aí, enfim, tem várias formas de você fazer transformações nas variáveis, tá? Em bebês com subpeso. A gente consegue calcular a mediana dos pesos dos bebês também, ó, por exemplo. O comando para mediana se chama median. Se eu pedir median de dados BWT, pronto, ele faz a mediana. Então, o valor que divide 50% dos bebês com respeito ao seu peso, para baixo e para cima, é 2,977 quilos, tá? Eu consigo qualquer quantio, por exemplo. Lembra que tinha aquele comando quantile? Ó, se a gente pedir quantile de dados BWT, ele vai fazer o quantile dos pesos dos bebês. Com qual probabilidade? Probabilidade 0,5, ou seja, ele deixa 50% à esquerda. Então, vai dar os 2,977. Se eu quisesse, por exemplo, primeiro, segundo e terceiro quartil, aí como é que eu faço? Peço o quantile e eu especifico as probabilidades como sendo 0,25, 0,5, 0,75. Né? Porque o primeiro quartil deixa 25 à esquerda, né, 25%, o segundo deixa 50% e o terceiro 75%. Então, dá uma olhada. Tá vendo? Como ficou meu quantio? Ficou certinho aqui. Né? Ficou 25% dos bebês pesam, nessa base de dados, pesam menos de 2,400, né, 2,4 kg, metade pesa menos de 2,9 kg e 75% pesa menos do que 3,475. Tá? Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, porque senão a gente passa do horário, ainda mais que faltam 5 minutos. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar a aula aqui agora, e esse finalzinho eu vou recomendar que vocês assistam o vídeo de alguma das aulas que eu dei anteriormente, em que eu expliquei sobre esses comandos, tá? Aí eu vou indicar, olha, a partir do minuto tal é onde a gente parou, tá? Para vocês poderem acompanhar também, e eu deixo isso como um conteúdo extra, que eu não vou cobrar na prova, essas coisas, mas é legal que vocês saibam para a vida de vocês mesmo, quando vocês forem fazer alguma disciplina que tem que fazer análise de dados, produzir um gráfico, se vocês quiserem fazer no R, podem usar esses comandos e recitar para a base de vocês e tal, tá? Nesse sentido, eu acho importante, mas como não vai ser matéria, eu vou simplesmente recomendar que vocês assistam um vídeo falando sobre a parte que não deu para cobrir hoje, tá bom? E aí, a partir de amanhã, a gente já começa com outro assunto. Tudo bem? Então, peço aí desculpas para vocês por ficar corrido aí no finalzinho, mas, sei lá, eu acho importante mostrar essa parte mais prática para vocês também, tá? Então, depois deem uma olhada lá, eu vou escrever aqui no Classroom exatamente qual é o vídeo e recomendar para vocês, tá bom? Bom, pessoal, então é isso para a aula de hoje. Vou dar uma parada aqui. Caramba, ficou muitos comentários.